outro jogo. Alex, foi resultado justo? Vocês podem falar da partida, começando pelo Alex. Acabou sendo justo, mas se tivesse um vencedor no jogo de hoje, seria o Palmeiras. Concordo com você. O Palmeiras criou mais oportunidades de gol, teve mais perto do gol, rondou mais a área adversária. O Flamengo me surpreendeu negativamente, jogando em casa com mais de 50 mil torcedores no Maracanã. E o Palmeiras mostrou hoje, Garrafa, que aquela postura adotada na Copa do Brasil, no Maracanã, no primeiro jogo, aquela postura amedrontada, aquela postura covarde que o Palmeiras teve, jogando como se fosse um time de Série D, foi completamente sem cabimento. Hoje o Palmeiras mostrou com um time remendado contra o Flamengo com força máxima que dava para ter encarado de igual para igual. Foi uma estratégia errada. Mas uma coisa é o jogo da semana passada e o jogo de hoje. O Miller me parece que não concorda com a sua leitura de jogo. Tudo bem. Eu só estou colocando. São visões diferentes. E eu não sei o que o Miller vai falar, mas eu não vi toda essa superioridade do Palmeiras hoje não, mas Miller. Independentemente disso, eu estou falando que contra o Flamengo na Copa do Brasil, o Palmeiras parecia um time de Série D. O Palmeiras, o goleiro do Flamengo na Copa do Brasil, ele foi para casa e dormiu com o uniforme do jogo. Eu entendo que o seu coração ainda está magoado com a Copa do Brasil, mas estamos discutindo o jogo de hoje. Eu sei, eu estou só comparando. Que o jogo de hoje mostrou que o Palmeiras tem time para ganhar do Flamengo. Você compara com o segundo jogo? Qual? Do Allianz Parque? Também. Que o Palmeiras jogou bola e jogou mais que o Flamengo. Compara aí. O Flamengo não está jogando nada faz tempo com esse timaço aí. O Flamengo teve dificuldade para ganhar do Criciúma. No primeiro jogo, Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras, na Copa do Brasil, o Palmeiras, como não tá jogando nada, o Flamengo poderia ter feito uns 4. Você tá falando de Copa do Brasil, eu tô falando do jogo de hoje. Não, você falou que o Flamengo não tá jogando nada, Miller? Não tá mesmo. Pega os jogos contra Cuiabá, Criciúma, Vitória. Estamos falando de Palmeiras e Flamengo. Eu sei. Olha, Rafa, se o Everton foi o destaque no primeiro tempo, né? Significa que o Flamengo criou oportunidades de gol, né? Sem dúvida nenhuma, o Palmeiras no segundo tempo, ele teve muito melhor que o Flamengo, né? Até porque as mudanças do Abel, né, foram para melhor. Os caras que entraram no segundo tempo, Rony, Flaco Lopes, eles entraram bem. Isso é bom. O Rômulo. Exatamente, é positivo isso, sim, entendeu? Mas o Flamengo teve muitas chances de gol, sim, para poder vencer o jogo, né? Então acredito que o Palmeiras jogou bem hoje. Só que a gente tem que lembrar que está 4 jogos sem vencer. 4 jogos que não pontua. Então acho que um time como o Palmeiras, com a qualidade que tem, não pode ficar muito tempo sem pontuar, Xará, pelo time que tem, né? O Flamengo está em terceiro do campeonato, está lá em cima, junto com o Palmeiras. Tá aí. Os 4 estão ali embolados. Então o campeonato vai ficar entre esses 3 mesmo, né? Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Só que o time do Flamengo não é o time do Jorge Jesus, que ganhava dentro e fora de casa e ganhava muito bem. Mas o Flamengo, para mim, hoje, primeiro tempo principalmente, poderia ter feito uns 2-0 que seria um placar normal. Só ressaltando, o Flamengo com força máxima, sem nenhum desfalque, e o Palmeiras não só remendado por causa das lesões, mas também por uma opção do Abel, poupou o Veiga, poupou o Rony, que começaram na reserva, entraram só no meio do segundo tempo. Então o Palmeiras foi quase um mistão, perto do que ele tem de ideal no elenco. Mas o mistão do Palmeiras, gente, não é um time forte? Eu não gosto disso, de falar de mistão. Mas não sou eu, ele que tá falando. Dizendo pela realidade, o cara tá no tem banco ou ele não tem a condição de ser um cara titular? Ninguém falou né? isso. Até outro dia o Richard Rios, ele tá falando que tá jogando nada. E não tá mesmo. O Richard Rios hoje jogou bem. Hoje jogou bem. Jogou bem. Os outros jogos jogou mal. Hoje jogou bem. Ué. Eu já tô falando do jogo de hoje. Então, tô falando. Então o Richard Rios jogou muito bem hoje. Não esperava o Maurício, Lázaro e Flaco Lopes. E, por incrível que pareça, surpreenderam. O Maurício jogou muito bem. Eu creio que foi uma das melhores jogadoras. Foi a melhor aparição dele pelo Palmeiras. Do Maurício. Jogou muito bem, um bom jogador. Flaco Lopes ali sempre dando trabalho. Então, eu vi um Palmeiras, um grande clássico. Grande clássico. E o Palmeiras e Flamengo foi ali 50-50. Agora, as duas equipes tiveram oportunidade. Para a gente entrar especificamente no lance a lance e aí ouvirmos o Abel, eu quero saber do Roger o seguinte: o Palmeiras, independente do jogo de hoje, o Palmeiras está devendo pelo elenco que tem. Porque o Palmeiras é eliminado da Copa do Brasil, não é? São 8 jogos, 2 vitórias, estamos falando do Palmeiras. Números do Palmeiras. Nos últimos 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Palmeiras está devendo para você, Roger? Você acha que esse é um momento, né? Você não vai cobrar 100%. O Palmeiras está ganhando tudo a toda hora. Quase 10 anos. Mas nesse momento o Palmeiras está devendo? Não, a questão do momento está devendo. Eu vou na linha do Paulo Sérgio na questão do seguinte: não tem o Palmeiras e o Flamengo hoje não tem titular e reserva. Você coloca o Maurício em reserva, ele era craque do Internacional.
Você pega o Richard Rios, foi comprado o por Richard peso de Rios, ouro, por uma né? bala. Comprado O por Richard peso de Rios, reserva hoje no Palmeiras, foi o craque da Copa América ao lado do Rames Rodrigues, jogou muito a Copa América. O Vanderlan jogou muito bem. O Flamengo outro dia jogou com o time reserva contra o São Paulo, que perdeu, mas você vai olhar o reserva, Bruno Henrique, Gabigol, então assim, os dois times, eles têm dois times titulares ali no elenco, entendeu? Então, tem a minutagem de um, de outro, mas assim, no momento o Palmeiras está devendo, até porque acostumou bem o seu torcedor, né? A ganhar, vinha de uma seca muito grande, depois começou a ganhar bastante, e agora entrou nesse recorte de que vem perdendo jogos importantes, e isso daí a torcida está cobrando. A cobrança vem. É evidente que os dois elencos são os dois melhores elencos do Brasil. O que eu quero dizer é que um Palmeiras, por exemplo, pelo elenco que tem, sem o Rafael Veiga, sem o Mike, que é o melhor lateral direito, sem o Zé Rafael, que sempre foi titular, sem o Felipe Anderson, que não pôde jogar por causa de um problema no olho, sem o Estevão, que tem sido o desequilíbrio do Palmeiras. Olha só quantos jogadores que eu estou falando. Que são titulares absolutos, que não saem nunca do time. Você tem que lembrar que hoje o lateral direito do Palmeiras jogou muito. O Jai foi o melhor jogo dele desde que ele chegou. Muito. Os dois. Mas então Você pega o Jai com o Vanderlan. Você pega Rafael Veiga, Estevão. Quem te garante que o Rafael Veiga ia fazer o que o Maurício fez? Quem te garante? Eu respeito. Mas então, se você tem todos à disposição, você não bota o cara? Não, se você tem opção no banco, pode dar 100%. O jogador tá certo, sabe por quê? Esses reservas, ou como se diz, mistão do Palmeiras, Reserva entre aspas. eles entram nas partidas, se qualquer campeonato que está disputando, toda rodada eles jogam. Eu sei. Mas, eles entram. Então, eu queria ver vocês, como técnico do Palmeiras, com todo mundo à disposição, colocando Estevão no banco, Rafael Veiga no banco. Alex, pelo amor de Deus, vai, Alex. Estevão tá machucado. Se tivesse à disposição, Alex, então peraí, o Palmeiras é longa, você quer cara. dizer. O Rony joga todo jogo. Eu vou lhe perguntar. O Rony é um fenômeno. Eu preciso mostrar os lances pra gente ver o Abel realmente, que vai começar. O negócio vai esquentar mais ainda. Mas pelo que você está falando, parece que o Palmeiras tem um time de, entre aspas, de 1 a 11 e não tem... Não é isso. Mas tem de 1 a 14. A gente cansa de elogiar o Palmeiras. O Palmeiras é diferente. Palmeiras e Flamengo tem grande elenco. Aí a hora que precisa do elenco, você se apegar, não jogou fulano, não jogou ciclano. Aí... São muitos ao mesmo tempo, aí é difícil mesmo. Entendi. Qualquer time que você tem uma base, você perde 5, 6 para um jogo, você não vai sentir falta, então... Não, mas aí que tá, eu estou tô entendendo o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o Palmeiras dessa vez foi reativo. Ele mostrou futebol. Coisa que não estava acontecendo. Né? Reagiu, né? Em termos de comportamento, reagiu. Ele reagiu. Mas que os caras fazem falta, fazem. E essa cobrança que o Roger disse, ela deve aumentar, porque tem quarta-feira Libertadores. O Palmeiras caiu fora da Copa do Brasil, pegou de cara o Flamengo, teria que ficar no meio do caminho, ficou o Palmeiras. Agora o Palmeiras tem o Brasileiro e tem a Copa Libertadores. E quarta-feira é o Botafogo. Mas vamos aí primeiro o lance do gol anulado do Flaco Lopes. Teve o impedimento do Gomes, né? Porque o VAR acabou interferindo. Vamos ver, coloca pra gente, Chiri. Vamos ver. Quero que vocês falem sobre o lance. Assim, olhando assim, parece que tudo normal, Gomes, né? Deu uma passadinha, ele antecipou um pouco, né? O Gomes estava à frente. O Gomes estava à frente. Na televisão mostrou, o Gomes estava à frente. Assim, é que essa linha nossa, vou falar pra você. Não, o juizão tá falando, olha lá, tá mas, vendo ó, o placar? Sinceramente, né, gente? Tu tá vendo? Não tem o que... Rafa, mas infelizmente... É o que a gente tem, né? Infelizmente, a regra é essa. Não tem jeito. Mas o questionamento é por que não botam o 3D que foi usado até na Olimpíada ali, que só mostra aquela paredezinha branca e já na hora a gente vai chegar. E não tem dinheiro? Caro. Não tem A dinheiro? gente vai chegar. Vocês têm dinheiro, sei que é caro. Não, é caro. Não, a gente vai chegar e tem até uma explicação pra isso. O Abel vai falar sobre isso. Aliás, você quer colocar o Abel já falando sobre o VAR? Vamos lá? Então, o Abel na sequência fala, então, sobre o VAR. Vamos na sequência já, porque já foi tocado aqui. O Abel esculhambou o VAR. A verdade é essa, já estou dando spoiler. Ele esculhambou o VAR e não é só o Abel que está esculhambando, não. Fluminense, o VAR é de péssima qualidade. Esculhambou o VAR no Brasil, né? Não é? O VAR no Brasil. O VAR com o equipamento que a gente está usando.